Vamos orar então, meus irmãos. Quem quiser e puder, né, estender suas mãos aqui, em favor do Paulo Júnior. Ele tem vindo de uma rotina bem cansativa, né? Que o Espírito possa usar grandemente na vida dele. Então, estenda suas mãos, se você puder, nós vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Nós entendemos do Senhor que muito mais do que a gente pensa, o Teu Espírito está em constante movimento. E o exercício da nossa fé é conhecer pessoas que traduzam melhor para o nosso entendimento aonde o Senhor está indo e ouvir do Senhor também a direção correta e os passos que a gente tem que tomar. Eu quero te pedir, em nome de Jesus mesmo, que essa tarde, né, fim de noite, seja assim um marco na nossa vida pessoal e na nossa história como comunidade, ouvindo a Tua palavra, nada mais do que ela. Por isso te peço que o Senhor abençoe Paulo Júnior mais uma vez, para compartilhar aquilo que o Senhor já entregou ao coração dele. Te pedimos tudo isso, entendendo que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom mesmo, uma alegria estar aqui. E eu e a Alana estarmos aqui, é um privilégio, né? Foi uma ação de Deus. Na verdade, a gente não falou nada antes, porque a gente mesmo está surpreendido com essa possibilidade. A gente foi que meio que como conduzido por Deus para estar aqui essa noite. Não era algo programado e, na verdade, nossa programação era bem outra. Mas como eu já estava próximo daqui, havia uma possibilidade da Nana também vir, acabou que Deus abriu essa oportunidade de a gente estar com os irmãos, e numa data tão importante, e Deus sabe, conhece meu coração, assim, como que não só é importante pelo momento que vocês estão vivendo, o espaço, as perspectivas, as possibilidades, a alegria e tudo mais, mas principalmente pela questão de partilhar a ceia juntos. Né? Não existe nada na vida da igreja, da comunhão do povo de Deus, que é mais pedagógico. Não tem nada que pode, de fato, ser usado de maneira tão simples na nossa vida para fazer a gente entender aquilo que é a obra de Cristo na nossa vida e no nosso coração. Entender mesmo assim, o que significa dizer que o nosso Salvador é Cristo o Senhor. Amém? Então, é um momento pedagógico, porque é algo poderoso para transformar o nosso entendimento. Isso é tão profundo que quando Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e olha que a igreja de Corinto era uma igreja que vivia um estado assim, meio de espiritualidade renovada, né? E com os dons, com os carismas. A igreja de Corinto ela não tinha problema na questão do carisma, do dom, né? Daquilo que é a espiritualidade nas suas formas de manifestação, de poder e de muita coisa. Mas Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, olha, as vossas reuniões andam fazendo mais mal do que bem. Então, se a gente quiser, às vezes, entender o que pode acontecer com a igreja na sua história, quando ela perde o sentido daquilo que é a sua verdadeira vocação, a sua verdadeira identidade, Paulo usa a questão da ceia para tipificar, para exemplificar, para dizer para a igreja onde foi que ela se perdeu. Onde foi que a nossa vida cristã pode se perder. Se perder não no sentido de ir para o céu ou deixar de ir, mas se perder naquilo que é de fato a nossa vocação, o nosso propósito como filhos e filhas de Deus. Amém? Então, aquele texto, e Paulo diz, olha, as vossas reuniões não vão fazendo mais mal do que bem. E aí ele usa a ceia para dizer e para apontar onde é que está esse equívoco, onde é que a nossa vida precisa passar por uma transformação do entendimento. E ele vai fazer a mesma coisa com a igreja de Roma, ele vai fazer a mesma coisa com a igreja de Éfeso. E para Éfeso, então, ele escreve isso várias vezes, e o próprio Jesus depois patenteia uma carta à igreja de Éfeso lá, né, naquelas cartas do Apocalipse lá. Éfeso recebe 4 cartas, né? Recebe uma de Paulo, 2 endereçadas a Timóteo, que estava em Éfeso, e depois recebe uma carta do próprio Jesus, e o apóstolo João escreve o Evangelho, as 3 cartas dele no contexto da igreja de Éfeso. E a mensagem repetida a essa igreja de Éfeso, que Paulo também fala desse assunto, é a questão de como a igreja pode se perder naquilo que é a essência da sua vocação, que é o amor. E ela pode achar que tudo que Deus quer conosco é o nosso serviço. São nossas atividades, nosso esforço, nosso suor, e não a nossa consciência transformada. E o Daniel falou que na sequência daquilo que vocês estão compartilhando aqui, o tema, né, a ser compartilhado de hoje,
e bem relativo à questão da ceia, é em memória de mim. Porque esse texto, se a gente abrir lá, vamos abrir lá a Bíblia e a gente vai ler alguns textos aqui para a gente entender isso melhor. Então, se a gente abrir a Bíblia lá no Evangelho de Lucas, onde essa expressão é usada por Jesus, no momento que ele vai celebrar a ceia com os discípulos, né? Então, aqui em Lucas, no capítulo 22, é interessante porque diz assim, aqui no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 22, e chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer essa Páscoa, essa ceia convosco, antes do meu sofrimento. Só chamar a atenção, né, na construção dessa frase, o tempo verbal que Jesus usa aqui. Ele usa um pretérito contínuo, né? Ele diz, eu tenho desejado ardentemente. Então, por que isso é importante? Porque nós estamos falando daquele que é Pai da eternidade. Então, como é que eu uso um tempo pretérito contínuo daquele que vem da eternidade? Eu poderia me perguntar, há quanto tempo ele deseja isso? Ele deseja isso há 1 mês, 3 anos? Ele deseja isso desde que ele virou homem? Ou na verdade, esse é o desejo de Deus, eterno de Deus, a ser materializado através de Cristo Jesus. Amém? Na medida em que Jesus vem revelar toda a vontade de Deus, então eu poderia dizer que nesse momento Jesus está dizendo qual é a vontade eterna de Deus para a sua família. Porque o que Jesus vem fazer? Ele não vem materializar toda a vontade de Deus? Ele não diz lá, Pai, que se faça em mim a tua vontade? Então, foi para essa hora que eu vim. Então, é interessante você agora pensar nesse tempo verbal. Jesus diz, é para a hora que eu vim, esse é meu corpo que é dado por vós. E depois ele vai entregar a sua vida na cruz em favor de nós. E aí ele usa esse tempo, tenho desejado ardentemente. Aí ele usa um tempo, né, pretérito contínuo, quer dizer, ele não desejou. Ele vem desejando isso até chegar essa hora. Amém, amado? Esse é o desejo contínuo de Cristo enquanto ele está conosco. E não é um desejo qualquer, porque ele diz que isso é superlativo, isso é com toda a intensidade. Então fica parecendo que Jesus não queria outra coisa. É como se ele estivesse dizendo, olha, o desejo do meu coração era esse momento agora com vocês. É poder ensinar. Eu creio que nesse momento Jesus vai fazer uma estratificação. É como se ele quisesse produzir o quê? Uma imagem na nossa vida, na nossa mente. E aí ele diz assim, porque aqui eu nunca mais vou comer isso com vocês, eu nunca mais vou viver isso de novo, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, porque vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é oferecido por amor de vocês. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. O Daniel compartilhou com vocês sobre em meu nome, né? Essa questão da gente entender a identidade de Cristo naquilo que nós estamos celebrando. E qual é o nome? Quando a palavra de Deus diz que Deus deu um nome que está sobre todo nome, qual é o nome do Filho de Deus? Alguém sabe me dizer qual é o nome do Filho de Deus? Emanuel. Mas qual é o nome que Deus deu? Um nome que está sobre todo o nome. Qual é o nome que está sobre todo o nome? Nós temos esses nomes, temos Jesus, tem Emanuel, tem o Conselheiro, Deus Forte, mas qual é o nome? Aquele que só o Espírito Santo pode revelar ao nosso coração. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Porque quando Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro. E aí Pedro responde,
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o nome. Por isso que o nosso Salvador é Jesus, o Cristo. A gente vai passar bem rápido aqui, nós vamos falar a mesma coisa de várias formas e talvez você fique com a impressão que nós estamos falando muita coisa. Você fala, é muita coisa. Não, não é muita coisa. É uma coisa só, dita de várias formas. É muito importante a gente entender que o nosso Salvador não é Jesus. O nosso Salvador é Jesus, o Cristo. Porque Jesus é o nosso Salvador porque ele veio para ser o Cristo. Então, Jesus é o nosso Salvador quando ele se torna o Cristo. Quando ele vai para a cruz para dar a vida em favor dos seus irmãos. E ele cumpre aquilo que é a vontade eterna de Deus para a vida dele. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração aqui essa noite. De uma maneira infantil, né, às vezes a gente ouve o Evangelho, e a gente ouve o Evangelho e recebe o Evangelho e crê no Evangelho como uma criança. E não está errado, não está errado. Não está errado receber o Evangelho como uma criança. Mas não é bom eu continuar a viver no Evangelho como uma criança. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que enquanto o filho, mesmo sendo herdeiro, ainda é imaturo, ainda é uma criança, em nada ele é diferente do quê? De um servo. Até que vem o tempo da maturidade, da plenitude, em que ele deixa de pensar como uma criança. A palavra de Deus diz, vocês não receberam de novo o espírito de servidão, para viverem novamente atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O Pedro, quando está escrevendo a sua carta, ele diz assim, é importante, é fundamental, é essencial que vocês acrescentem à vossa fé virtude, e à virtude conhecimento. E ao conhecimento, ele vai falar lá, domínio próprio, piedade, fraternidade e o amor. Porque se nós não evoluirmos da fé, deixa Deus ministrar aqui, se nós não evoluirmos dessa fé primária, que é a ideia de que o meu Salvador, ele é o Salvador pelo que ele faz a meu favor, se eu não evoluir dessa fé primária para o amor, que é o que me identifica com Cristo, Pedro diz que eu vou me tornar míope, ou seja, eu só vou enxergar aquilo que é evidente. E além de míope, eu vou me tornar infrutífero. Eu não vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então é muito comum que quando a gente está falando de Jesus como Salvador, a gente já logo pensa na nossa condição de pecado, nossa condição de queda, e eu penso assim, Jesus é o meu Salvador porque ele vai resolver meu problema. Então, ele vai perdoar meu pecado, ele vai resolver meus problemas, ele vai às vezes resolver minha casa que está difícil, minha relação com meus pais. Então eu estou pensando em Jesus como um resolvedor de problemas. E ele é isso mesmo, ele faz tudo isso. Ele faz tudo isso porque nos ama. Mas não é esse o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Então, isso é o que Jesus faz quando ele pega um irmão, um filho de Deus, está sujo, ele limpa. Ele tira todas essas coisas que são o quê? Barreiras, impedimentos, fraquezas, aquilo que danificou. Mas a obra de Cristo, pelo Espírito Santo, é transformar o nosso entendimento para que eu me torne alguém como Ele. Então, Jesus não é meu Salvador pelo que Ele faz com e a meu favor. A salvação não está no que Jesus faz com e a meu favor. A salvação está na consciência de quem Ele me torna. Amém, amado? Por quê? Porque eu fui afetado pelos problemas, a minha vida está bagunçada, as coisas não estão funcionando, não é por causa dos problemas. E que Jesus vai resolver isso e agora minha vida está certa. Não, a minha vida bagunçou porque eu não entendi e eu não sabia qual era o propósito eterno de Deus para a minha vida. Então o problema não são os problemas, o problema é a forma como tudo isso anda me afetando. E as coisas me afetam da maneira como não deveria afetar, porque eu não tenho consciência de quem Deus me fez para ser. Amém? Ou está muito depressa? Amém, amados? Então, o pecado do homem não foi fazer uma coisa errada. O pecado do homem foi achar que do jeito dele daria certo. Amém?
Então o pecado do homem não foi fazer uma coisa errada. O pecado do homem foi se rebelar contra aquilo que é o propósito eterno de Deus para a sua vida. Então não adianta Jesus vir na minha vida como Salvador e resolver todos os meus problemas, se isso não me devolve o senso de propósito. Amém? Nada mais difícil do que uma pessoa saudável que continua indo na direção errada. Nada mais problemático do que uma pessoa ter a sua questão financeira resolvida e ela está indo numa direção errada. Quem está entendendo isso aqui? Então a nossa questão não é de circunstância, a nossa questão é de direção, de destino, de propósito na vida. Então por que Jesus é o nosso Salvador? Porque ele vem materializar, ele vem revelar aquilo que é a missão de Deus. Qual era a missão de Deus? Fazer uma família de filhos que fosse capaz de, nas suas relações, manifestar, materializar todas as virtudes de Deus. Sabe qual era a missão de Deus? Fazer uma relação de pessoas, um ser humano, não é um indivíduo humano, mas um ser humano. Um humano no seu ser, que fosse a imagem visível de todos os invisíveis de Deus. Essa era a missão de Deus. Ele disse, eu vou fazer isso, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer alguém que seja a imagem de quem nós somos. E quando ele está fazer alguém que é a, ele não está falando uma, ele está falando a. Então isso é um padrão. É uma referência absoluta. E a palavra de Deus diz que Jesus é o quê? É a imagem visível do Deus invisível. E quando é que essa imagem visível do Deus invisível se revela? Quando todas as coisas são contrárias a Jesus, quando ninguém atende às suas expectativas. Amém? Quando tudo conspira contra ele, e mesmo assim, no meio de tudo isso, ele se revela quem? Um Deus doador. Ele está pensando em abençoar e não em ser abençoado. Ele está pensando em amar e não em ser amado. Amém? Glória a Deus, amados. Essa é a imagem. Por isso que ele é meu Salvador. Existe um aspecto legal da salvação de Cristo, que é ele na cruz ter perdoado todos os nossos pecados. Mas existe o aspecto da transformação da nossa consciência como Salvador. Na medida em que esse Cristo passa, esse Cristo é o meu Senhor. Então a salvação não é que Jesus é o meu Salvador e talvez ele se torne o meu Senhor. A salvação está no fato de que Cristo é meu Senhor. Por isso é que eu sou salvo. Amém? Porque agora a mente de um Cristo se assenhorou da minha vida. Então o que é salvação? É olhar e ver o que Deus quer fazer do homem. Então Jesus é o Salvador porque ele é a luz para toda a nossa ignorância. A gente sofre a vida da maneira imprópria porque nós não temos a luz, nós estamos em trevas. Então a gente sofre a vida de maneira imprópria porque nós estamos achando que a vida é para nos oferecer alguma coisa. Amém? Então por que você anda sofrendo desnecessariamente? Porque um punhado de coisa deu errado na sua vida? Não. É porque quando as coisas dão errado, elas te afetam de uma maneira que não devia estar afetando. E elas te afetam de uma maneira que não devia estar afetando porque você pensa recebedor. Pausa. Amém? Amém, amados? Então, como eu penso recebedor, eu penso Jesus, meu Salvador, como aquele que ainda vai fazer alguma coisa por mim. E aí Jesus está celebrando um momento de maturidade, que ele está dizendo, olha, eu queria muito esse momento com vocês, porque aqui agora é que eu vou explicar o que é minha obra na vida de vocês, o que eu quero fazer em vocês. Eu quero tornar vocês como eu, alguém que numa circunstância totalmente adversa, aqui nessa reunião estão aqueles que vão me trair. E nem por isso estou pensando em me proteger deles, aleluia. Amém? Mas eu estou aqui para abençoá-los. Então a gente veio na vida para ser honrado ou para ser traído?
Amém? Nós estamos aqui para aprender a ser honrado ou para aprender a ser traído? O que você acha? Amém? Então Jesus não veio nos ensinar a ser honrado. Porque para ser honrado ninguém precisa do Espírito Santo, ninguém precisa parecer com Deus. Até o diabo vive querendo ser honrado. Aliás, o problema dele é esse. Ele nunca foi honrado na medida que ele achava que merecia. Amém? Então o Evangelho não é para me ensinar a ser honrado. O Evangelho não é para me ensinar o que eu faço quando tudo dá certo. Amém? O Evangelho não é para me ensinar como é que eu me relaciono bem com as pessoas que me agradam. Amém. Aleluia. O Evangelho não é para me dar, de tanto eu rezar, Deus vai me dar a mulher que eu quero. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? De tanto eu rezar, Deus vai me dar o marido que vai me honrar. Não, é o marido que vai te dar canseira. É a mulher que não vai te entender. Glória a Deus. Aleluia, para valorizar a relação. Amém, irmão? Não, o que eles vão pensar de mim? Tá vendo? Por que você leva isso sempre ao seu lado? Pode dizer que eles vão pensar de mim, qualquer um de nós. Amém, mano? É verdade. É o cara que não te entende. É a mulher que não te entende. E aí? Porque quando Paulo quer corrigir isso na igreja, como é que Paulo introduz a carta lá no Coríntios? Olha como é que Paulo introduz a carta lá na carta aos Coríntios, ele vai tratar desse problema. E ele diz assim, sabe por que as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem? Porque quando vocês se reúnem é para cada um comer rapidamente o seu próprio pão. Então as pessoas estão buscando a Deus hoje para aprender como oferecer pão ou como receber pão. Seja honesto. Hã? Então, quem está procurando a Deus para saber como receber pão, continua pensando como uma criança. Ele está pensando em como resolver o problema dele. E esse não é o propósito de Deus. Por isso Paulo diz, não está fazendo bem para ninguém, porque quando vocês encontram, cada um pega apressadamente a sua parte. E isso está fazendo mal. Ele falou, então vou explicar para vocês. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, repartiu com seus irmãos e disse, façam isso em memória de mim. Na noite em quê? Na noite em quê? Então, na noite em que Jesus tinha tudo para comer o pão sozinho. Porque na noite que você está sendo traído, qual que é a vontade? Fala a verdade. É não repartir nem com a pessoa que você fala que mais ama. Não é? E o que é o anticristo? A gente acha que o anticristo é um capetão, um demonião. Não, o anticristo é um pensamento representado por Satanás. Mas é um pensamento, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias viria permear a igreja o anticristo. E aí o apóstolo diz, ele não vai vir no futuro não, ele já está. E o que é o espírito do anticristo? Quando Jesus chega para os discípulos, logo após, depois que Pedro falou lá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que estava uma maravilha, Jesus falou, olha Pedro, foi o Espírito Santo que te revelou. Pouquinho tempo depois, na sequência, já que ele é o Cristo é o quê? Cristo lembra o quê? Cruz, sacrifício, oferta. Amém? Logo depois que veio essa revelação brilhante pelo Espírito Santo, Jesus fala, então, é quase que como se Jesus dissesse assim, então, já que eu sou o Cristo, eu tenho que ir para Jerusalém para sofrer injustamente. Lá eu vou ser perseguido, lá eu vou ser preso, vou ser morto e vou ressuscitar. O mesmo Pedro virou para Jesus e falou o quê? É isso mesmo, Jesus, tem que sacrificar mesmo, tem que dar a vida pelos irmãos. Foi isso, não? Não? O cara acabou de falar que ele era o Cristo. Aí o que ele disse? De jeito nenhum, está amarrado, isso não vai acontecer. Não é? Eu quebro essas palavras. Foi mais ou menos isso que o Pedro falou. Eu quebro essas palavras. E aí, quando Pedro quebrou essas palavras e disse, não, isso não pode acontecer. Deus não vai permitir que isso aconteça. Jesus já emendou. É isso mesmo, Pedro, você está certo. Ainda bem que você falou isso. Onde é que eu estava com a cabeça de negócio de sofrer pelos outros? Ainda bem que eu tenho você. Foi isso que Jesus falou para Pedro? Não.
Não, eu recebo essas palavras, né? Não, ele tinha acabado de falar que Pedro estava sendo instrumento do Espírito Santo, e agora você vê o tanto que isso é rápido. Isso não leva um ano, não, gente. Isso leva algumas horas. Você acabou de ser instrumento de Deus aqui, e você pode ser instrumento de Satanás. Essas coisas moram juntas. Não se iluda. Não se iluda. Amém? O Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, eles moram juntos. Um habita a nossa carne, o outro habita o nosso Espírito. Ninguém aqui precisa estar endemoniado para agir como Pedro. E Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, arreda de mim, Satanás, porque você pensa como os homens pensam. Você pensa como os homens pensam. E os homens pensam sempre em quê? De forma anticristo. Porque todos os homens pensam em receber. Porque a palavra de Deus diz que por falta de luz, nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então nós sempre avaliamos as nossas relações a partir das nossas carências. Então nós pautamos as relações. A gente diz que ama e gosta aquilo que de alguma maneira atende ou satisfaz o quê? Nossas carências. Amém? Então esse é o desafio. Esse é o desafio, porque aqui é a transformação do entendimento. Entender que quando Deus nos chamou, chamou você e a mim, chamou a gente como família, é para que todos fossem Cristo, para que todos tivessem nome de Cristo, para que todos tivessem mente de Cristo. Porque ele diz para que todos fossem o corpo de Cristo. Então, quando ele diz, esse é meu corpo que está sendo dado por amor de vós, talvez ele estava partindo exatamente em cima de quem? De você, de mim. Em qual pedaço do corpo os discípulos morderam? Talvez tenha sido em você, ou em mim. Porque nós somos o corpo de Cristo. E quantas vezes mais esse corpo vai continuar sendo partido? Então, se a gente de fato acredita e nós cremos, vamos imaginar que você de fato crê que você é corpo de Cristo, mas a gente não tem a tendência de crer que Cristo está em nós. Nós preferimos crer que Cristo está conosco, a nosso favor. Então, quando a gente compartilha a ceia, mesmo que a gente dê um pedaço do pão para alguém, a gente diria, bom, esse é o corpo de Cristo que está sendo dado por amor a você. E eu imagino que eu estou partindo o corpo de quem? De Jesus. Mas não é o corpo de Jesus que está sendo partido. É o de Cristo. Somos nós. Então eu poderia dizer, sem medo de ser feliz, esse é meu corpo, que também é dado por amor a você. E faço isso em memória de Cristo. Porque essa é a memória de Cristo. A memória de Cristo é alguém que está sempre pensando em quê? No outro, em ofertar, em ter mente de Cristo. Pode comer. Beleza? Amém, amados? Amém? Então eu quero te dizer uma coisa. Se você quer alguma coisa preservada na sua vida, não põe na mão de Jesus. Tem gente que ora para entregar carro na mão de Jesus, casa na mão de Jesus, família na mão de Jesus. Não faça isso. Jesus tem uma mania feia. Toda vez que você coloca alguma coisa na mão dele, ele dá graça e depois sai repartindo. Você quer alguma coisa conservada, preservada, que você pode chamar de seu pro resto da vida, põe na mão de Satanás. Ele não deixa nem você usar. A hora que você pensa em usar, ele fala, não usa agora não, guarda para depois. Sim ou não? Amém? Quando eu era menino, eu lia o Salmo 23 como um menino lê. Como é que um menino lê o Salmo 23? Eu li assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Eu pensava como o menino pensa. Eu vou receber tudo de Deus. Não é? E aí, como eu li o Salmo 23 como um menino, e não está errado, porque também é isso, Deus vai me dar tudo. Tem problema. Mas o menino pensa que Deus vai dar tudo para quem? Para ele continuar sendo menino. Usando como menino, pensando como menino, agindo como menino. E aí, quando eu li o Salmo 23 e falava, nunca me faltará nada, eu pensei assim, bom, então quando ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, eu já imaginava.
Deus ia colocar todos os meus inimigos, todo mundo que não gostava de mim numa sala, e eu ia sentar sozinho na mesa, e Deus ia me servir sozinho na frente de todo mundo, e eu olhando para todos os meus inimigos, e agora toma. Era quase um sentimento de vingança. Eu falava assim, um dia eu vou me vingar de todos os meus inimigos, porque eu vou estar lá na mesa, Deus vai servir só eu, e eles vão ficar lá tudo passando vontade. É também isso. Porque vai ter esse tipo de inimigo lá. Na verdade, quando Deus colocar a gente na mesa, esses inimigos que sempre torceram pelo seu fracasso e apostaram que isso não ia funcionar, eles vão estar lá testemunhando que deu certo. Amém? Porque Deus vai fazer isso. Mas depois eu fiquei um pouco mais adulto e eu comecei a pensar já mais assim como um cara mais maduro, casado. E aí eu pensava assim, bom, não dá para ficar essa tensão toda, porque também não é todo inimigo que é inimigo. E eu pensava assim, bom, então preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, eu já sei o que vai ser. Ele vai colocar todo mundo na mesma mesa, a gente vai reconciliar, pedir perdão, e a gente vai perceber que não era tão inimigo assim, uns servindo os outros, vai ser aquela alegria, e também é isso aí. Também é isso aí. Uma mesa de reconciliação. Até que você vai ficando mais adulto, e aí eu fiquei mais adulto ainda, aí os filhos ficam mais velhos, vem os netos, aí eu entendi uma coisa já mais maduro. Eu comecei a pensar, o que ele quer dizer com que nada me faltará? E eu comecei a pensar, esse salmo começa com uma ovelha. E eu pensei, como é que uma ovelha chega na mesa? Como é que uma ovelha foi parar na mesa e ela tem a nítida sensação que essa é a mesa dos seus inimigos? Porque ela é o jantar. Nós somos o jantar. Quando a gente é criança, a gente quer o bife maior. Quando a gente é um jovem, maduro, equilibrado, a gente quer bifes iguais. Mas quando a gente realmente amadurece e pensa como um pai, você pensa a possibilidade de, para você, não ter bife nenhum, que você tem certeza que todos já comeram. Porque quando você é criança, você não quer ter o constrangimento de não ter bife para você. Quando você é jovem, você não quer ter o constrangimento de não ter bife para todo mundo. Mas quando você é adulto, você não quer ter o constrangimento de não ter bife para oferecer. Porque é constrangedor não ter bife para você. É constrangedor não ter bife igual para todo mundo. Mas sabe o que é mais constrangedor quando você pensa como um pai? É se porventura você não tivesse bife para oferecer para os seus filhos. Ainda que faltasse para você. E é assim que Cristo pensa. Por isso que ele é o último. E a palavra de Deus diz que os últimos serão o quê? Primeiros. Porque os primeiros que tiverem entendimento disso, aceitarão serem os últimos a serem servidos. Amém, mano? Quem primeiro entendeu o que é ter o nome de Cristo e fazer em memória de Cristo, vão ser os últimos a ser servidos. Porque a sua alegria não é saber que você foi servido, ou que você foi servido junto com todo mundo, mas é você saber que todo mundo foi servido. Você consegue ser o último a comer, você consegue ser o último a entrar no ônibus, você consegue ser o último a ser atendido naquilo que são nossas necessidades, porque você percebe que as suas necessidades não contam mais. E por que isso é em memória de mim? Porque isso tem que produzir uma imagem. Quando a palavra de Deus diz que faria o ser, esse ser Cristo, esse ser que tem essa mente em nome de Cristo, esse ser que tem essa mente, ele é para produzir uma imagem. Ele é para produzir um impacto visual. Isso tem que ser patente, as pessoas têm que entender essa mensagem. Porque ele fala, olha, as nossas boas obras é para que as pessoas vejam. E às vezes as pessoas não estão vendo porque nós não estamos produzindo a imagem. Porque quando Deus criou, ele diz assim, o ser que eu vou criar,
ele é a imagem visível das minhas virtudes invisíveis. Pedro escreve sobre isso e ele diz, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Para quê? Para quê? A fim de manifestar, tornar patente, tornar evidente, manifesto, comunicar, transmitir, materializar, tornar possível de ser conhecido as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que os homens vejam vossas boas obras. Jesus diz, eu sou aquele que proclamo liberdade aos cativos, dou vista aos cegos e ponho em liberdade os oprimidos. Ele fala de liberdade duas vezes, uma liberdade que é declarada e uma liberdade à qual nós somos conduzidos. Então ele fala de uma promulgação e ele fala de um entendimento. O que está entre a liberdade que foi declarada e a liberdade à qual todos são conduzidos? O que tem entre uma liberdade e outra? O cego. E por que há cegos? Jesus diz que a cegueira vem da cobiça. Jesus diz, os olhos da nossa alma, os olhos são a janela da nossa alma. Mas aquele que cobiça, aquele que só pensa no seu lucro, no seu benefício, aquele que pensa em comer primeiro e repartir depois, ele está em trevas. E quão profundas são as trevas de um coração que cobiça? Quando a gente vai para uma relação, e na relação nós estamos preocupados primeiro naquilo que nós recebemos. E aquilo que nós temos para oferecer está condicionado ao que nós estamos recebendo. Então isso é um abismo chamando outro abismo. Porque se eu tiver uma relação com a Lana, em que nós negociamos a entrega a partir do que nós recebemos, nós não vamos aprimorar a entrega. Não se iluda. Se você tem uma relação comercial onde a entrega está condicionada ao que você recebeu, não se iluda pensando que essa relação vai ficar melhor. Essa relação tende a ficar cada dia pior. Até que ninguém entrega mais nada. Porque ela é negociada. Porque você está esperando que o outro entregue para que você entregue também. E o outro está esperando que você entregue para que você entregue também. Como é que vai terminar essa relação? Com os dois entregando tudo? Não, vou dizer como é que vai terminar essa relação. Com os dois entregando? Nada. Porque você passa a conviver com a pessoa e sabe que ela tem mais para entregar. Então, se ela não está entregando, você também não vai entregar. E vão terminar os dois como? Comendo tudo, sem repartir nada. Amém, amados? Então, quando Jesus está fazendo isso, é importante eu entender o gesto. Por isso que Jesus diz, presta atenção no que eu vou fazer agora. Para que vocês façam isso em memória de mim. É importante você entender e eu entender que a nossa vocação é produzir expressões visíveis e pedagógicas daquilo que é a nossa vocação. Não adianta você ter uma baita de uma teoria, não adianta você ter um evangelho tremendo, se quando as pessoas olham para você, o seu gesto não diz isso. Você não patenteia de maneira visual. Então Jesus diz o seguinte, presta atenção no que eu vou fazer, é simples. Eu tomo pão e dou graças. Quando eu dou graças, eu estou dizendo que ele não é direito, ele é dádiva. Porque se ele fosse direito, eu não tinha que agradecer. Se foi porque eu trabalhei, paguei e comprei, então não tem por que agradecer, eu tinha que agradecer eu. Porque eu comprei, eu suei. E Deus apenas reconheceu o meu direito. Deus não fez nada que mais que a obrigação. Agora, se eu estou dando graças, é porque ele não é meu. Ele é uma dádiva. Se ele é uma dádiva, eu não posso chamar ele de meu, eu tenho que chamar ele de quê? De nosso. E para deixar patente que ele é nosso, eu vou servir vocês primeiro e depois eu como. Então isso é em memória. Tanto isso é verdade que se você for ler o texto aqui um pouco mais para frente, lá no caminho de Emaús, os discípulos que andaram com Jesus, esses homens andaram com Jesus. Ouviram Jesus, sabia de tudo. Mas quando Jesus os desapontou, quando Jesus os traiu, amém, mano? Amém, mano? Lembra quando Jesus traiu você? Todo mundo aqui sabe quando foi traído por Jesus.
Você rezou, você pediu, você imaginou que não ia acontecer e aconteceu. Aquela pessoa que você ama, aquele sonho que você tinha, tal, não deu certo. Quem podia ter impedido isso? Ninguém tem coragem de falar que foi traído por Jesus aqui, mas sente-se como? Só não tem coragem de falar. Porque se alguém podia ter evitado isso, era quem? Quem podia ter evitado as bananosas na sua vida? Estava vendo tudo lá e não fez nada. Hã? Quem podia ter chegado antes da Eva ter comido? Fala, irmão. Nem Adão, rapaz. Deus. A hora que a Eva foi levando a mão, Deus gritava lá igual uma boa mãe. Ó! Tô aqui te vendo. Pronto, já saía a serpente para um lado, Eva para o outro, não correria, não acontecia aquilo nunca. Tá vendo? Então a gente tem esses pressupostos, essas expectativas projetadas. Tá me entendendo isso ou não? Então aqueles discípulos estavam desapontados, porque eles diziam assim, e a gente que achava que Jesus ia nos dar, a gente viu Jesus operando milagre, curando enfermos, expulsando demônios, e não é que a gente achava que ele ia resolver todos os nossos problemas. E não é que o danado foi morto, e agora ninguém sabe onde é que ele está, se está vivo, se está morto, o que vai acontecer. E os caras estavam invocados, e os caras fizeram o seguinte, vamos largar tudo e vamos para um lugar chamado Águas Quentes, que fica lá perto de Goiânia. Porque lá, porque lá chama, lá, Emaús era Águas Quentes, fica lá perto de Goiânia, Caldas Novas. Então, os caras falaram, não, vamos tomar um banho de água quente, depois que relaxar, estava tenso. Jesus aparece. Fala a verdade, quantas vezes você está com um problema na sua vida e você gostaria que quem aparecesse para ajudar você? Quem gostaria de bater um papo com Jesus essa noite? Assim. Esclarecer. Mas Jesus, senta aí que nós vamos conversar. E se eu te falar que talvez, se Jesus se aparecesse para você hoje à noite, talvez você não fosse capaz de reconhecê-lo? Porque os discípulos não foram capazes. Ele conversou, ele conversou, ele conversou. E você sabe por que os discípulos não eram capazes de reconhecer Jesus andando com eles? Porque eles continuavam pensando no que eles podiam ter recebido e não receberam. O tempo todo que você estiver pensando o que Deus pode te dar e que você ainda não recebeu, se Jesus aparecer em pessoa para você, talvez você não o reconheça. Porque o nosso Salvador não é Jesus. O nosso Salvador é quem? É Cristo. Jesus não veio me ensinar o que eu posso receber. Jesus veio me ensinar o que eu tenho para oferecer. A salvação não está naquilo que eu ainda vou receber. A salvação está em como oferecer tudo o que eu já recebi. A salvação não é para eu receber mais. A salvação é para entender que eu já recebi tudo. A salvação não é entender que eu estou perdido porque me falta alguma coisa. A salvação é entender que eu estou perdido porque eu nunca entreguei o que eu tinha que ter entregado. A minha vida em favor dos meus irmãos. Amém, amados? E não vai ser recebendo mais que a minha vida vai ser curada. A minha vida vai ser curada quando? Quando eu finalmente entender que eu nasci para ser quê? Cristo. E quando Jesus, então, senta lá, e os discípulos estavam cegos, não eram capazes de reconhecer Jesus. E agora a gente vai concluir. Jesus sentou com eles, deu graças e partiu o pão. A Bíblia diz que até aquele momento os olhos deles estavam cegos. Mas quando eles viram Jesus fazendo isso, os olhos deles foram o quê? Iluminados. Talvez você já tenha pregado tudo que você consegue pregar para sua casa. Seus pais, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seu marido. Enfim, talvez você já tenha tentado ensinar o evangelho para muita gente. E talvez você está pregando, falando, levando em reunião, ou você mesmo está indo em reunião, e a sensação que você tem é que as coisas não acontecem. Sabe por quê? As coisas vão começar a ser transformadas na sua vida quando alguém vir você com o coração cheio de gratidão, repartindo antes de comer. Porque ninguém vai ser transformado com a alegria de ver a gente comendo.
A alegria de ver a gente comendo faz com que as pessoas fiquem ainda mais gananciosas. Quando as pessoas veem a nossa alegria de comer, elas ficam mais gananciosas. E elas querem ter o que a gente tem. Mas quando as pessoas veem a nossa alegria de repartir, elas são transformadas. E elas finalmente entendem que podem ser como a gente. Amém, mano? Elas não têm que ficar lá correndo atrás daquilo que ainda não tem. E elas podem começar a viver segundo o que elas já têm. Repartindo. Por isso é uma imagem. Nós viemos para ser uma imagem. Por isso Jesus diz, quando as pessoas virem vocês fazendo boas obras, o que são boas obras? É dar um pedaço de pão para alguém comer? É chegar para alguém e simplesmente dar um pedaço de pão? Não, amados. Boas obras não é eu pegar e dar um pedaço de pão para alguém e eu continuar tendo a minha vida. Boas obras não é transferência de recurso. Boas obras não é eu tenho pão lá em casa e quero que você tenha pão na sua. Toma, ó, você fica com um pedaço, esse é seu, esse é meu. Não é nada disso, mano. Boas obras não é transferência de recurso. Boas obras é abrir espaço na minha vida e querer ter uma relação com a pessoa a partir daquilo que eu posso compartilhar com ela. E não a concessão que eu faço de alguma coisa que não vai fazer diferença para mim. Está me entendendo isso ou não, mano? É uma mesa onde a gente se sente o quê? Família, pertencimento. Então não é simplesmente eu ir lá no meu armário, pegar uma lata de qualquer coisa, poder numa cesta básica, ir lá entregar para alguém e ir embora. Isso não produz imagem nenhuma. Imagem é ele perceber na minha vida que eu estou repartindo com ele, não é do que é meu. Eu estou repartindo com ele do que é nosso. Não é o meu que agora vai ser dele. É o nosso que continua sendo nosso. Inclusive a minha vida. Não é minha, é nossa. E não é a vida dele, é a nossa. Está me entendendo isso ou não? É em memória de quem, amados? De Cristo. É para produzir essa imagem, é para iluminar os olhos. Sabe o que é mais legal? É que Jesus não ficou para comer. Pode comer. Jesus não ficou para comer. Jesus não ficou para comer. Por quê? Porque a imagem, a memória não é ver Jesus comendo. O que ilumina os olhos não é ver alguém comendo. O que ilumina os olhos é ver alguém o quê? Cheio de gratidão, repartindo. Essa é a memória. Quem crê nisso? Essa é a imagem para você produzir na sua casa. E sabe por que as pessoas estão perdidas? Porque elas não estão vendo essa imagem. A palavra de Deus diz que ninguém viu a Deus, a não ser o Filho. Mas quem vê o Filho, vê o Pai que enviou. Por que o mundo hoje não vê Deus? Por que está tão difícil ver Deus? Tem gente que fala assim, eu queria ver Deus. Como é que Deus pode ser visto? Como é que Deus pode ser visto? Através de um dos filhos. Quem vê um filho, vê Deus. Vê o Pai que o enviou. E qual que é a imagem de um filho de Deus? Aquele que sempre dá graças, reparte primeiro e come depois. Se eu tivesse que resumir pecado, como é que você resumiria pecado? Eu resumo pecado o seguinte. Lá, o pecado de Adão e Eva. Então eu resumo pecado assim. O homem, tendo comido, repartiu. Então o que é pecado, mano? Pecado é fazer alguma coisa errada? Vou te falar o que é pecado. Pecado não é fazer uma coisa errada. Pecado é fazer qualquer coisa para mim mesmo. Principalmente as coisas certas. Porque se tem uma coisa que eu podia fazer para mim mesmo,
E não seria pecado? É o errado. Então eu falo, tudo que for para ser errado, eu vou fazer só para mim, não vou envolver ninguém. Talvez os seus erros seriam o quê? Santos. Porque você resolveu prejudicar só você. Amém, irmão? Agora, o que é pecado? É se apropriar de uma coisa certa para torná-la uma coisa o quê? Em seu próprio benefício. Amém? E quando eu faço isso, as pessoas ficam sem imagem. Não há imagem. Eu queria concluir essa reflexão dizendo para você o seguinte. Deus não esquece. E esquecimento é um lapso, é uma falha. Você não vai esquecer das coisas certas e erradas que você já fez na vida. Às vezes você está pedindo para Deus para você esquecer de alguma coisa, eu vou te falar uma coisa, você não vai esquecer. A não ser que venha uma patologia, você fica doente, mas já não esquece. Se você ficar sentado aqui e a gente começar a conversar algumas horas aqui, você vai perceber que as coisas mais dramáticas da sua vida você não esqueceu. Porque Deus não esquece os nossos pecados. Sabia disso? Ele não esquece, mas, no entanto, ele diz que não vai se lembrar. Esquecer uma coisa, não se lembrar é outra. Amém? E por que que Deus não se lembra? Porque ele resolveu lembrar de outras coisas. Amém, irmãos? Então as pessoas não conseguem se esquecer dos seus pecados. Mas elas bem podem ter outras lembranças. E muita gente não consegue se libertar das suas coisas de passado, suas marcas, seus traumas, o que o papai fez, a mamãe fez, o que a minha família fez comigo, o que o namorado fez, o que a igreja fez. Sabe por que essas pessoas não conseguem se livrar dessas lembranças? É porque isso não dá para esquecer. E Deus não vai fazer você esquecer. O que Deus quer fazer? Te dar lembranças. Para que você tenha do que se lembrar e não tenha que se lembrar dessas coisas. Para que você tenha outras lembranças diante de você. Então, quando eu tomo alguma coisa que eu poderia chamar de minha e reparto com alguém, eu estou produzindo nessa pessoa uma nova memória. Porque agora ela vai ter uma memória de Cristo. Ela vai se lembrar de quem Cristo é. Sabe por que muita gente não consegue se livrar do seu passado? Porque não construiu uma nova memória. E sabe por que muitas vezes essas pessoas não constroem uma nova memória? Porque ninguém se dispõe a ser na vida dela uma memória de Cristo. Porque a gente não se consegue se esquecer de tudo aquilo que as pessoas podiam ter dado para nós e não deram. A gente não consegue se esquecer em como as pessoas nos prejudicaram. Mas, se você se lembrar do que Deus já te deu, se você trouxer à memória as coisas que te trazem esperança, você não vai sofrer aquilo que alimenta o seu ressentimento e nem a sua amargura. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, por que esse momento é importante? Porque eu vou comer pão sagrado? Não. É porque nós podemos estar gerando na vida das pessoas o quê? Uma nova memória. Uma lembrança. Porque quando elas estiverem lá desesperadas, aflitas, abandonadas, amarguradas e sentidas, elas vão lembrar que um dia elas viram alguém repartindo a vida delas com seus irmãos. Elas vão saber que não estão sozinhas. Amém, amados? Isso é feito em memória de quem? De Cristo, para que todos tenham lembrança de quem Cristo é. Então, mais importante do que o rito de comer o pão, de ficar aqui, bebendo cálice, achando que isso aqui tem algum efeito sagrado, não. Esse é um momento santo, em que nós vamos fazer o quê? Produzir nas pessoas aqui o quê? Memória. Faça isso na sua casa. Sabe por que às vezes as famílias hoje se desintegram? Por quê? Porque elas não se esquecem e não têm do que se lembrar. Elas não se esquecem do mal que receberam e não têm um bem
do qual se lembrar. Porque ninguém se dispôs a ir lá e fazer o quê? Gerar nela uma memória que merecesse ser lembrada. E aí ela não consegue lidar com as coisas que ela não esquece. Então usa dessa prática lá na sua casa. Por exemplo, lá na sua casa, quando a gente reúne para almoçar, lá na sua casa, as pessoas agradecem a comida ou a comunhão? Tem crente que até hoje acha que a gente dá graças antes da refeição para desmacumbar a comida. Nós temos que dar uma desmacumbada na comida agora, porque senão ela vai envenenar a gente. Está entendendo isso ou não? Eu vou te falar o que é uma comida macumbada. Uma comida que pode matar você. Porque Paulo diz isso. O pão que vocês estão comendo está fazendo mais mal do que bem. E esse pão que vocês estão comendo é maldição, é macumbado. O que é um pão macumbado? É todo o pão que eu como primeiro antes de repartir. Amém, irmão? Amém? Porque esse pão que eu como primeiro antes de repartir não gera nas pessoas o quê? Memória. Não oferece a elas oportunidade de uma lembrança que as ajude a tratar daquilo que elas não conseguem esquecer. Amém? Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Por quê? Porque eu vou trazer a memória, a lembrança, as coisas que merecem ser lembradas. Amém, amado? Então o que é um pão santo lá na sua casa? Então agora a gente sabe que lá em casa a gente não agradece a comida, a gente agradece o quê? A relação. Por isso que lá em casa, gente, não é, gente? Assim que termina a oração, todo mundo pergunta para o outro o que o outro quer comer, não é verdade? Posso te servir, irmão? Tá bom para você, irmão? Não é? Não é amém, todo mundo vá! Amém? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos agradecer o privilégio de a gente produzir hoje memória nas pessoas. Esse momento da ceia para produzir na vida uns dos outros o quê? Lembranças. Quem agradece a comida é criança. Quem agradece o privilégio de servir é adulto. A maior alegria da criança é comer primeiro. A maior alegria dos pais qual é? Servir primeiro. Esse é o Espírito de Cristo. Servir primeiro. Amém? Em nome de Jesus. Deus quer gerar novas lembranças na sua vida. Eu sei que tem muita gente aqui que não consegue se esquecer de algumas coisas. Mas hoje, Deus vai produzir uma lembrança em você. Alguém vai servir você. Alguém vai abençoar você. E aí você vai se lembrar que você conhece um povo onde as pessoas se ocupam de primeiro abençoar umas às outras. E toda vez que aquilo que você não consegue esquecer vier à sua cabeça, você vai procurar se lembrar. Eu tenho alguma coisa para lembrar, eu não estou conseguindo me esquecer, mas do que eu poderia me lembrar? Eu não consigo me esquecer, isso é involuntário, mas eu posso me lembrar. Deus me ajuda a me lembrar agora daquilo que vai me trazer esperança. E quando foi que eu vi esperança? Eu vi esperança quando eu vi pessoas servindo umas às outras. Amém? Fala com Deus e agora. Se há no seu coração alguma raiz de amargura, se há no seu coração alguma raiz de ansiedade, se você tem tentado lutar contra coisas que você não consegue esquecer, então Deus te trouxe aqui hoje para te gerar uma memória, uma lembrança. Uma pequena lembrança, um pequeno gesto. Mas esse gesto era tão poderoso que num dia que 2 homens estavam profundamente amargurados. 2 homens que sabiam muito da Bíblia, sabiam mais do que eu e você. 2 homens que haviam andado com Jesus e visto Jesus operar milagres. Então eu quero te dizer que é possível andar com Jesus, vendo Ele operar milagres, é possível saber coisas em partes inteiras da Bíblia e pregar isso para os outros. E mesmo assim, um dia se sentir tão desapontado com Deus, que
que você não seria capaz de reconhecer a presença de Jesus andando com você. É possível. É possível ver o poder de Deus operando na vida de muita gente, você se familiarizar com isso. Você vê milagres mais do que muita gente já viu. E, no entanto, num dia você está tão desapontado pelo que você não recebeu, você está tão amargurado pelo que você acha que não tem, que se Deus viesse em pessoa falar com você, você não seria capaz de reconhecer. Até que num gesto, alguém deixando de pensar em si mesmo, alguém colocando a vida do outro em primeiro lugar, a sua memória pode ser curada. A sua memória pode ser curada. E é isso que Jesus quer fazer. Em memória de mim. Muita gente pode ser curada hoje no gesto. Então, quando você for repartir o pão, pede para Deus para que você seja o mais profundo, intenso e verdadeiro nisso. Que não seja apenas um rito, mas que você entenda que hoje, quando você entregar pão para alguém aqui hoje, o mesmo poder que iluminou os olhos daqueles 2 discípulos lá, desesperados, desanimados, gente que estava querendo desistir da vida, o mesmo poder que abriu os olhos daqueles homens pode abrir os olhos de alguém aqui hoje. Uma memória visitada, uma memória curada. Talvez tem gente aqui desanimada, pensando que já deu, que já viveu coisas demais, e está esperando um milagre, e não é um milagre que vai vir. Talvez o que vai vir para curar você é um gesto, uma lembrança. Talvez a única coisa que você precisa no seu momento agora é que a sua memória seja visitada por uma lembrança que te traga esperança. Amém? Então fala com Deus agora. Tanto para que os seus olhos sejam iluminados, como que para que você seja instrumento de Deus para iluminar os olhos de alguém. Se nós somos o corpo de Cristo, o nosso gesto pode iluminar os olhos de alguém aqui hoje. Pode curar alguém da sua cegueira. É para isso que o encontro da igreja serve. Sabe por que a igreja tem que se encontrar? Não é para cada um comer seu próprio pão. É para que os nossos gestos, nossas ações, possam iluminar os olhos daqueles que estão sem esperança. Hoje eu fui visitar uma irmã. Ela está numa situação grave. Ela fez um transplante de medula. Ela está há 30 dias hospitalizada. Olha para cá. E a gente chegou lá, ela não conseguia dormir. Agitada, a mãe dela falou que ela não conseguia dormir, muita coisa assim, estava difícil, ela desanimada, falando que queria ir embora. Ela está impaciente em completar o tratamento dela. E Deus colocou algo no nosso coração. E aí a gente chegou lá e eu falei para ela, olha, a gente vai orar com você, porque nós viemos aqui para orar com você, mas também eu não vou perder essa oportunidade de você orar por mim. Porque, afinal de contas, você está aqui há 30 dias orando pela sua vida, falando com Deus, o Brasil inteiro orando por você, você está no poder. Então, não posso perder a chance de estar diante de alguém tão cheio de Deus como você, vivendo um milagre desse tamanho, e pedir que você ore por mim. Então, primeiro eu quero te abençoar, mas eu não quero sair daqui sem que você me abençoe. Amém, amado? Eu creio que aquilo iluminou os olhos dela, porque depois a mãe dela ligou para a gente e falou assim, fazia muito tempo, ela comeu tudo, está dormindo profundamente. Ela já não dormia há vários dias. O que será que aconteceu com ela? Será que foi a oração que fiz por ela? Eu vou dizer para você que não foi. Sabe o que pôs ela para dormir? Porque finalmente ela orou por alguém. Amém, amado? A vasilha dela foi destampada. A pressão foi tirada. Ela recuperou a visão. Amém? Então fala com Deus agora, vamos orar, e você vai pedir para Deus, fala, Deus, eu quero abençoar, eu quero um gesto. Deus, gente, eu tenho certeza que há pessoas aqui com dramas profundos aqui essa noite.
dramas profundos. E o seu gesto, a sua disposição de dar alguma coisa, de oferecer alguma coisa. Então não entrega só pão, entrega uma palavra, um abraço, um gesto, uma revelação espiritual, o que for. Amém? Um presente. Às vezes você vai tirar uma coisa da bolsa e dá um presente. Amém. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui em que a gente pode produzir lembranças. Ó Deus, a gente não esquece. A gente pode se lembrar. E a gente pode fazer lembrado. Quando o Senhor repartiu, o Senhor produziu em nós uma referência nova de memória. Algo do que se lembrar para enfrentar aquilo que a gente não consegue esquecer. E que a gente possa também produzir na vida dos outros algo de que eles possam se lembrar e que faça com que isso os ajude a enfrentar aquilo que eles não conseguem esquecer. Em nome de Cristo Jesus, que seja em memória do Senhor. Uma lembrança. Nós damos graças porque o Senhor colocou pão na nossa mão. O Senhor colocou algo que é simples, mas que representa algo tão básico, tão essencial na nossa vida. Se a gente consegue repartir um pedaço de pão, algo tão essencial, tão assim ligado à nossa permanência, à nossa vida, aquilo que a gente come. Então, em nome de Cristo Jesus, é a nossa vida, é o que simboliza o alimento da nossa vida na terra. Então, que a gente aprenda a repartir isso. Ó Deus, num gesto, da forma mais simples e objetiva, repartir a nossa vida uns com os outros. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.